parte. Agora vamos entrar no caso. Quando piscar um sintoma índice para você, nós vamos sinalizar e vamos atrás dos outros, ok? Então vamos lá. Um paciente de 24 anos de idade, sexo masculino, sem história psiquiátrica prévia, história de desenvolvimento fetal e parto normal, todo bonitinho. Desempenhou acadêmico e ocupacional dentro da média. Abandonou a faculdade de Direito para viajar para o mundo. Opa, abandonou a faculdade para curtir o mundo. O que quer dizer isso, Fantini? Não sei, mas é um dado importante. Vamos sublinhar e vamos continuar seguindo. Relata que durante a viagem fez uso diário de cannabis. Opa, apareceu maconhinha. E relativamente frequente drogas injetáveis. Mais maconhinha, quer dizer, mais droga. Então tem cannabis e heroína. E é injetável, psique. Em ocasiões nas quais também se envolvia em atividades sexuais promíscuas. Olha a bagunça. Vamos chamar ele de Eduardinho. Eduardinho. Né? Eduardinho bagunçando. Então o que nós temos aqui? Fuma maconha, injeta heroína e transa sem camisinha. Não é isso? Então esse é Eduardinho. Aqui de saída, psique, o que é importante para nós nesse quadro? O paciente usa droga, maconha e heroína, e é injetável. Então nós temos o perigo de quê? Doenças sexualmente transmissíveis. Não é isso? Então, muita atenção. E já apareceu questões sexuais promíscuas. Qual o diagnóstico que nós temos ali? Uma hipersexualidade, uma falta de freio nos seus atos, né? De uma impulsão, de uma compulsão. Nós podemos estar diante de um TAB, não é isso? Pô, Fantini, só com isso? Calma, psique, isso é o que nós temos nesse slide. Então nós já sublinhamos e vamos seguindo. Na psiquiatria é assim, aparece um sinal, um sintoma, eu começo a pensar num diagnóstico. Eu não sei qual é, mas eu começo a pensar nele. Somado a outros, nós chegamos lá. É isso? Vamos seguir. Os familiares que o viram durante essa época perceberam várias mudanças. Vamos lá. Ele insistia em mudar o seu nome, começou a se isolar e dizia ser herdeiro de Dalai Lama. Ô, psique, e aí? Eu sou herdeiro de Dalai Lama, vou andar com aquelas roupas, né, laranjadas com marrom, né? Quando se tornou agressivo e propenso a discussões, foi levado para o atendimento psiquiátrico e hospitalizado. Então, peraí, ele anda falando que ele é Dalai Lama, né, um herdeiro de Dalai Lama, propenso a discussões, né, nervoso, agressivo, e ele foi internado. Opa, internação psiquiátrica é um critério de gravidade psíquica. Então, eu tenho um paciente que ele está nervoso, está para cima e necessitou ser hospitalizado. Vamos lá. Na internação, apresentava-se vestido como monge oriental, com a cabeça raspada e túnica laranja. Pronto, virou aí um seguidor de Dalai Lama, né? Então você tem um sujeito dentro de uma internação com a cabeça raspada, com aquelas túnicas, muito agressivo, propenso a discussões, dizendo que é Dalai Lama. Eu acho que esse paciente está para cima demais, não é isso? Para cima e ainda está delirando. Opa! Dizendo que é Dalai Lama, então olha só. Delirou, beleza, é uma psicose. Psicose, esquizofrenia, TAB, esquizoafetivo, ou eu estou com esse humor para cima. Então, olha só, um paciente que delira, né, mais para frente nós vamos dizer que ele delira mesmo, e com humor mais adiante. Ok, se for esquizofrênico, nós vamos achar no meio da questão um comprometimento cognitivo muito grave. Se for o TAB psicótico, então ele vai ficar, né, com esse delírio, né, e com essa mania, pode fazer depressão também. E o esquizoafetivo eu vou procurar por um momento, um hiato de tempo em que ele só delira e alucina sem humor. É isso que nós vamos fazer. Tá? Estamos no segundo slide do caso e já temos várias hipóteses na nossa cabeça. Mas vamos seguir? Embora tivesse preservado a orientação quanto ao tempo e ao local, peraí, não continua, psique. Quando você encontrar isso na prova, o paciente orientado no tempo e no espaço, ele está eliminando possivelmente uma causa orgânica. Então, o paciente ele não está desorientado. Se ele estiver desorientado, nós vamos pensar numa causa orgânica, clínica. Não é isso? Para esse paciente, não sei, um HIV, uma sífilis, né? Que ele já estava drogas. Mas sempre pensar, então, quando tem uma desorientação temporoespacial, em alguma questão clínica. Nunca caiu na questão discursiva uma questão clínica iminente, mas se o paciente estiver desorientado em algum momento, pode entrar lá no nosso diagnóstico diferencial alguma condição médico geral, tá? Então, atenção para essa orientação do paciente. Vamos continuar. Tinha delírios grandiosos e místicos. Ah, que maravilha, psique. A questão entregou para nós
delírios grandiosos e místicos, dizendo ser o homem mais inteligente do mundo e sucessor de Messias. Realmente está demais, não é isso? A atitude era desconfiada e crítica, querelante, suspicaz e arrogante. O que é querelante, Fantini? Querelante é aquele que quer demais. Ela querela, né? O tempo inteiro demandando, sugerindo, quero alta, me tira daqui, eu sou muito inteligente, você está me prendendo, né? Todos vocês que já trabalharam na urgência conhecem esse tipo de paciente. Suspicaz é aquele paciente desconfiado. É um termo elegante da psicopatologia para dizer que o paciente ele é desconfiado. E arrogante. Então nós temos um paciente que já usou droga, que está muito nervoso, está delirando, está com esse humor para cima. Então, pessoal, nós estamos diante de um quadro de mania psicótica. Vocês concordam comigo? Psicótica. Letrinha maravilhosa e não é a culpa, né, desse lindo pointer. Então, estou diante de uma mania psicótica. Me parece que eu estou, então, diante de um TAB psicótico ou de um esquizoafetivo. Por hora, o esquizofrênico vai ficando de lado. Por quê? Eu estou com o humor florido na questão. Preste atenção quando você estiver lendo a sua questão e o humor estiver ali demais, subindo demais ou descendo demais, é possível que algum diagnóstico que necessite ter um quadro de humor esteja presente e não só a esquizofrenia, tá? Vamos lá. Na internação foi realizada uma avaliação laboratorial, ótimo, de rotina, sem evidência de alterações hepáticas, renais ou metabólicas, tendo sido diagnosticado com sífilis. Psique, para aí. Quando o paciente tiver um diagnóstico, né, seja lá qual for, nós vamos pegar esse diagnóstico clínico, né, orgânico, somático, ele vai servir para entrar onde? Lá no diagnóstico diferencial para nós. Pode ser que toda manifestação psíquica dele, psiquiátrica, seja referente à questão clínica dele. Então, se aparecer uma questão clínica, guarde para a gente registrar lá no diagnóstico diferencial a possibilidade do quadro psiquiátrico originado dessa doença, certo? Vamos lá. Foi tratado com esquema terapêutico padrão para o seu caso, o que incluiu o tratamento da sífilis. E recebeu alta depois de cerca de 20 dias de internação, com orientação para prosseguir tratamento em regime laboratorial. Então, Eduardinho está bem, foi internado, possivelmente num quadro de mania, uma mania psicótica, delirante é delírio de grandeza e místico. A questão registrou isso para nós, só não brigue com a questão, tá? Registrou delírio grandioso e místico, foi internado, foi tratado para sífilis e foi para casa. Beleza, vamos ver o que Eduardinho aprontou. Alguns meses depois, tentou retomar os estudos e voltou à faculdade de Direito. Opa, olha só, então parece que ele está voltando à funcionabilidade dele. Olha aí aquela questão B da esquizofrenia, tá? Que é obrigatório ter um grande prejuízo. Mas apresentou desempenho irregular, com notas baixas, muitas faltas, até que desistiu definitivamente do curso cerca de um ano depois. Opa, apareceu aqui, psique, um prejuízo, ok? Beleza. Tem um prejuízo? Tem. Então, se tem prejuízo, o que nós vamos pensar? Esquizofrenia, esquizoafetivo tem, e o bipolar aparentemente não teria. No entanto, na esquizofrenia eu preciso de um prejuízo grave, né? Suficientemente grave, entendeu? Que abaixa o seu paciente na sua questão social, política, econômica, familiar, tá? O esquizoafetivo, um intermediário. Então, por hora, não sei qual que é o grau da gravidade, né, desse caso. Vamos lá. Atribuir as suas dificuldades a efeitos da medicação, que tiraria sua energia e reduziria seus talentos. E convencer o seu psiquiatra ruim a interrompê-lo. Que ótimo, né? Um paciente psicótico falou, doutor, não estou conseguindo estudar no direito, larguei, está difícil, dá para você suspender a medicação? Perfeitamente, Eduardinho, vamos suspender tudo. Lítio, quetiapina, risperidona, aspalpar, pode suspender. Não vai dar certo, né, psique? No mês após a interrupção pelo psiquiatra ruim, apresentou uma nova crise, olha aí, durante a qual realizou gastos extravagantes. Opa, mais uns sintomas acessórios de quê, psique? De um quadro de mania. Vocês adoram quando vão passar caso para mim nas aulas e diz, doutor, professor, o paciente está gastando demais. Nunca vi se apegar a essa questão de gastar demais, transando demais. Parece que a vontade é do aluno, né? De poder gastar demais e poder transar demais. Isso aqui é um sintomas acessório. Nós precisamos de uns sintomas índice para diagnosticar o episódio de mania. Não é só gastar demais e transar demais, não. Isso aí numa noitada você pode fazer. Não é isso? No ofurô ali de uma
de uma briga com o seu namorado, namorada, comprar demais e sair por aí transando. Não quer dizer que você está em mania, tá? Mas atenção para esse sintoma acessório. Teve acesso de raiva, falava rápido, ou um ataque lalia. E excessivamente, olha só, tinha necessidade diminuída de sono e hiperatividade e declarava seu Messias. Ô, psique, não tá dúvida. Tem dúvida que ele tá com uma mania psicótica? Tá? Mania psicótica. Não vamos discutir. Se ele está em mania psicótica, de novo aparece um quadro de humor. Vamos tirar a esquizofrenia de jogo? Vamos tirar de jogo? Tem um quadro de mania muito florido aqui, psicótico. Então, a esquizo vai sair de lado. Eu vou ficar entre um transtorno bipolar e um esquizoafetivo. E aí, o que eu preciso procurar no esquizoafetivo? 15 dias ou mais só delirando ou alucinando. Ou seja, só esquisito e sem um afetivo. É isso que tem que aparecer na nossa prova, tá? Ficou claro, então? Uma mania psicótica do Eduardinho, né? Sem medicação. Importante isso, essa fala rápida e excessiva, né? Além de ter uma taquilalia, né? Tem uma pressão de fala, um aumento de discurso, isso é importante. Não dorme, hiperativo e declara seu Messias. Ô, psique, muito importante. Qual que é o sintoma índice da mania, que engendra para mim todos os outros? Não é só humor elevado, expansivo e irritável. É elevado, expansivo, irritável e aumento da energia dirigida. Olha só, para vocês nunca esquecerem. Lembra do nosso reloginho psique? Esse aqui é só a base dele, tá? Aqui eu tenho pensamento, aqui eu tenho afetividade e aqui eu tenho a volição. Não é isso? Então, essa é a base do nosso relógio psíquico. Quando o afeto, a afetividade se altera, ele eleva também ou diminui, né, o pensamento e a volição. Então, para você nunca esquecer, quando o paciente fica elevado na sua afetividade no quadro de mania, ele eleva a sua volição também. Então, é humor elevado, expansivo, irritável e aumento da energia dirigida, da vontade. São os dois que vão para cima. Afeto e volição, ok? Fique claro isso para vocês, para não esquecer mais. Vamos lá. Após uma nova internação, com remissão de sintomas em resposta à prescrição padrão, agora o psiquiatra resolveu prescrever bem, do serviço no qual foi tratado, tentou mais uma vez retomar os estudos sem sucesso. Prejuízo. Então, estou tendo um prejuízo e um quadro de humor muito presente na questão. Então, me parece que eu estou naquele ponto intermediário do esquizoafetivo e não do bipolar. Mas eu ainda preciso delirar e alucinar por 15 dias ou mais. Até agora isso não apareceu. Abandonou os estudos de vez e viajou para a Índia. E foi curtir de novo, onde novamente utilizou cannabis diariamente, drogas injetáveis de forma frequente, bem como se envolveu em atividades promíscuas. E apavorou de novo. Foi para a Índia, fumar maconha, injetar heroína, transar com as indianas e possivelmente vai voltar com alguma DST mais grave ainda. Não é isso? Então, olha o paciente aí com grande prejuízo psicossocial. Tá? Então, me parece que até agora eu estou diante do esquizoafetivo devido a esse prejuízo. Vamos lá. Após alguns meses sem notícias, retornou para casa com persistência do quadro de exaltação do humor, delírios místicos e de grandeza. Olha a questão entregando para nós. Humor elevado e psicotizado. Teve uma nova hospitalização no qual novos exames laboratoriais foram realizados, tendo sido diagnosticado como... não tinha jeito, né, psique? Vai lá para a Índia transar sem camisinha e enfiar veneno na agulha na veia, não ia dar certo. Teve alta com prescrição de medicação de depósito, que bom, né? Deve ter trocado o psiquiatra dele, não é isso? Que causou efeitos piramidais intoleráveis. Nem tão bom psiquiatra. Foi então novamente internado e teve sua medicação substituída. O psiquiatra é bom, né? Está cuidando aí para que Eduardinho continue fazendo o seu tratamento. Promova o tratamento de Eduardinho. Não é isso? Que agora ele tem HIV. Psique, apareceu comorbidade clínica? Atenção, vamos registrar lá no nosso diagnóstico diferencial como potencial causador do quadro psiquiátrico do paciente. À época, passou a utilizar a associação de ritonavir e lopinavir. Psique, outro ponto. Para de ler, presta atenção em mim. Se tiver citado na prova medicações importantes sendo usadas para o paciente, o que você vai registrar no seu plano terapêutico? Potencialidade de interações medicamentosas. Você não precisa saber exatamente o citocromo, qual que é.
mas você põe um adendo, atenção para a interação medicamentosa entre a terapia antirretroviral e os antidepressivos ou o estabilizador antipsicótico. Mata isso, tá? Qual medicação que é óbvio que você não vai prescrever, que ela interage até com Deus? Carbamazepina, não é isso? Aí você vai errar. Mas os outros você pode registrar e colocar esse adendo que devemos estar atentos com essa interação medicamentosa. Ficou a dica? Vai. Prescrita pelo seu infectologista. Durante essa hospitalização mostrava-se deprimido, anedônico, com hipersonia, ideias de culpa, diminuição do apetite e dificuldade de concentração. Ô, psique, coloquei até em negrito para você. Vamos de novo? Deprimido, anedônico. Então, humor deprimido e anedonia. Já apareceu para nós aí critério A da depressão. Hipersonia, ok. Então, aqui nós temos um sintoma atípico. Ideias de culpa, diminuição do apetite e dificuldade de concentração. Então, aqui ele deprimiu o psique. Não tem discussão. Está deprimido. O Eduardinho está deprimido. Alguém tem alguma dúvida que ele está deprimido? Não. Não é isso? Temos sintomas índice, depressão e anedônico e sintomas acessórios, hipersonia, ideia de culpa, diminuição do apetite e dificuldade de concentração. Matou. Ah, Fantino, eu nem sabia que isso aqui era sintoma acessório da depressão. Deveria saber, mas se você não souber, não tem problema. Registre isso aqui na sua prova. Você sabendo o índice que é deprimido e anedônico, você mata as questões. É assim que funciona. Então, o paciente que fez mania, delirou e agora ele faz uma depressão. E tem um certo prejuízo. Está saindo para mim aí um esquizoafetivo psíquico, mas até agora não apareceu delirar ou alucinar sem o afetivo. Se não aparecer, nós vamos registrar como um TAB psicótico. Não é isso? Por que é TAB, Fantino? Porque ele fez mania. Por que não é só depressão? Porque ele fez mania. Tá bom? Vamos seguir. Durante os 5 anos subsequentes, permaneceu em tratamento ambulatorial e não teve mais crises agudas. Que bom, acertou um bom psiquiatra. Foi você, né, psique? Embora apresente persistência do quadro que ocasionou essa última internação, em menor intensidade. Nega o uso de drogas ilícitas, casou-se e mantém relacionamento definido como satisfatório com a esposa e filho. Espera aí, tem informações importantes aqui. Então, ele permaneceu em tratamento ambulatorial, está melhor, não teve crise aguda, embora apresente persistência do quadro que ocasionou essa última internação. Qual que foi o quadro que ocasionou essa última internação? Um quadro de depressão. Está me dizendo, então, que ele arrasta um quadro depressivo. Em menor intensidade, ok. Nega o uso de drogas ilícitas ou ilícitas, que bom, agora não tem droguinha, não fuma maconha, e casou-se, inclusive com um relacionamento satisfatório para esposa e filho. Então, me parece que ele começa a retomar uma certa produção, uma certa vida mais social, tá? Ainda não vou eliminar o prejuízo dele, mas ao menos ele já casou, ok? Então é um paciente que arrasta aí uma depressão, fez mania, delirou, usava droga e agora ele casou. Então ele permanece com esse quadro que ocasionou a última internação, uma depressão. Não trabalha e vive da ajuda de familiares, que o empregam em tarefas burocráticas elementares em um escritório familiar. Longe da expectativa anterior de uma carreira jurídica sólida ou mesmo brilhante. Ô, psique, não continua lendo. Aqui aparece um prejuízo. Mas Eduardinho casou, é tido como um bom pai, um relacionamento satisfatório e fica ali no escritório do pai, servindo um cafezinho, tirando xerox, lavando a porta, dando bom dia para quem chega, manobrando os carros. Ou seja, ele saiu de uma possibilidade de ser um eminente advogado, né, como o pai foi, possivelmente, no escritório do pai, para ser aquele que fica ali zanzando com uns trabalhos mais simples, mas casou-se. Ou seja, o que eu interpreto desse último parágrafo da questão? Que ele teve um prejuízo, mas não foi um prejuízo tão grave como é obrigatoriamente na esquizofrenia, mas um prejuízo intermediário e não uma falta de prejuízo, uma ausência de prejuízo como normalmente seria o bipolar na questão. Então, me parece que é um esquizoafetivo. Vamos ver ainda não apareceu delirar ou alucinar sem um afetivo, sem quadro de humor. Último parágrafo. Ocasionalmente mesmo estável, julga que pode estar sendo perseguido por alguém que deseja prejudicá-lo, ou mesmo feri-lo deliberadamente. Porém, tais pensamentos raramente persistem por mais de 15 dias. Ih, psique, apareceu o tal do 15 dias. Vamos ler de novo o parágrafo.
ocasionalmente, mesmo estável, julga que pode estar sendo perseguido por alguém, ou seja, está delirando, um delírio persecutório, que deseja prejudicá-lo ou mesmo feri-lo deliberadamente. Porém, tais pensamentos de delírio tais pensamentos raramente persistem por mais de 15 dias. Ô, psique, raramente persistem por mais de 15 dias é mais ou é menos? Se raramente persiste por mais do que 15 dias, em algum momento eu tive mais do que 15 dias só delirando. Ou seja, psique, na última questão, no último parágrafo, melhor dizendo, ele me coloca o critério B do esquizoafetivo. Em algum momento o paciente, mesmo estável, péssimo, isso eu sei, né? Mas o que ele quer dizer que mesmo estável? Mesmo sem um quadro de humor, ele faz delírio ou alucinação, no caso aqui delírio, por 15 dias ou mais. Aí mata o nosso diagnóstico de esquizoafetivo. Eu tenho algumas críticas, vou falar para vocês na próxima aula, nós vamos fechar essa aula agora com o caso, né? Terminam agora, mas vocês vão ver que a pista que deixa para nós aqui é essa. Ocorreu em algum momento delirar, né, um delírio persecutório, por 15 dias ou mais, mesmo que raramente na ausência de um quadro de humor. Por que na ausência de um quadro de humor, Fantini? Pois a questão registra mesmo que estável. Não fique indignado, tá, com a questão da prova, não fique indignado com a própria BP ou a própria prova, vamos com o que a gente tem. Tá? Dá para nós diagnosticarmos o esquizoafetivo aqui? Sim, porque nós temos um sujeito que ao longo de toda a questão faz mania, faz depressão, faz psicose, delira, e em algum momento ele só delira sem um quadro de humor e tem um prejuízo intermediário. Ele não está completamente bem como nós esperaríamos no bipolar na prova e nem virou goiaba como esquizofrênico. Então, estamos sim diante de um caso de esquizoafetivo que eu vou provar para você na próxima aula. Agradeço a presença nesse nosso caso clínico da prova de 2020 e vejo vocês na próxima aula.